Lucas capítulo 18, vamos ler. Diz assim: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção, então essa parábola tem uma intenção, tem um propósito. O propósito de Jesus anunciar essa parábola para os discípulos é a de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Então é sobre isso que Jesus vai falar com os discípulos. O propósito da parábola é o quê? O dever de orar continuamente e não desanimar. E aí ele continua. Então Jesus vai contando. E lhes contou então: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Presta atenção em cada ponto. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Ou seja, esse juiz não estava nem aí para ninguém. Ele não estava nem para Deus, nem para as pessoas. O que ele queria saber era dele mesmo. Era essa forma, era esse o estilo de vida desse juiz. Não estava nem para Deus, não estou nem para ninguém, eu quero saber de mim. Era assim que esse juiz era. Versículo 3: e havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a pessoa alguma. É bem verdade, contextualizando, é bem verdade que eu não estou nem aí para ninguém. Contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Olha como Jesus menciona esse juiz. Ele fala do juiz da injustiça, que é meio contraditório, né? O certo era pensar em juiz, justiça, mas ele está falando do juiz da injustiça. Versículo 7 ele fala: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Você é escolhido por Deus? Tem escolhidos aqui? Somos escolhidos, né? 1 Pedro 2,9, propriedade exclusiva, povo escolhido de Deus, somos nós. Nós estamos dando uma pausa, nós íamos falando de povo de Deus, mas vamos dar uma pausa para essa fase que nós vamos entrar aí. Um dia, se Deus permitir, a gente entra em tudo aquilo. Mas nós somos um povo escolhido de Deus. Então é para nós isso aqui. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça, e depressa. Aí Jesus deixa uma indagação: no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Talvez se eu já parasse aqui, já seria o suficiente, né? Já seria muito bom, mas vamos mergulhar um pouquinho mais profundo nisso. E aí eu quero voltar lá no versículo 1 novamente, e eu quero ir ressaltando alguns pontos com você. Quero ir ressaltando algumas coisas. Primeiro, como eu falei no início, tem uma intenção. Tudo que Jesus faz, Ele faz com propósito. Isso precisa estar muito, muito evidente na nossa vida, tá? Voltamos lá para o versículo 1. Tudo que Jesus faz, Ele faz para mover algo, com uma intenção, com um propósito. Jesus é muito intencional em tudo que Ele faz. Não existe algo que Jesus está fazendo que não tenha um propósito. Não existe. Aí se você crê na soberania de Deus, eu não sei se você acredita na soberania de Deus ou se você não acredita, tem gente que não acredita muito, mas se nós acreditamos na soberania de Deus, nós podemos acreditar então que tudo que acontece, acontece para um fim, para um propósito. Tem gente que não acredita muito que no meio de toda essa situação de pandemia, de caos que a gente está vivendo, tem um Deus soberano no controle disso. Você me perdoa, mas eu acredito que tem um Deus soberano por trás disso, ou senão eu não acredito, senão eu não iria crer na soberania de Deus, tá? Não, e com isso eu não quero ser insensível, não quero que soe aqui uma insensibilidade com aqueles que estão
enfrentando diretamente essa situação, que estão sendo acometidos por esse vírus. Não quero que isso pareça insensibilidade, mas eu entendo que tem um Deus soberano por trás disso tudo. E tem um versículo quando Paulo fala aos Romanos, que nós citamos muito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu digo esse versículo e eu não consigo enxergar Deus por trás de tudo, eu não posso citar esse versículo, porque quando eu digo todas as coisas, eu estou incluindo todas as coisas. Ou todas é todas, ou não é todas. Se eu excluir algumas coisas de todas, ela deixa de ser todas, não é verdade? Você fala assim, tudo, mas eu vou excluir isso, então já não é mais tudo. São algumas coisas. Então o versículo, o texto correto deveria ser: algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é isso, é todas as coisas cooperam. Porque tudo que Deus move, Ele move para cumprir com um propósito. Então Ele está ensinando com um propósito. O propósito tem a ver com uma advertência. Presta atenção, isso aqui é uma advertência. Ele fala com a intenção de adverti-los, vamos dizer assim, de trazer um despertamento. A advertência tem essa intenção de trazer um despertamento, não é? Se você é advertido no trânsito, se você recebeu uma advertência, é para quê? Para te despertar, para se posicionar de uma forma correta. O filho, todo pai, o certo não seria o pai, na primeira atitude errada do filho, querer disciplinar ele com a vara. Primeiro você adverte ele, mostrando para ele algo. Então você vai advertir. A primeira é a advertência. Talvez às vezes a gente exerce misericórdia e dá mais alguma advertência falando. Então a advertência serve para trazer um despertamento de que, opa, peraí, é assim. Para isso serve a advertência. Quando se falou da questão de fechamentos das congregações, das denominações, e aí se tinha que quem não estivesse respeitando ia ser primeiramente advertido. A advertência vem para nos posicionar naquilo que é correto. Então Jesus, ao advertir os discípulos, a trazer essa advertência, Ele está posicionando os discípulos naquilo que é correto. E essa advertência tem o objetivo deles aprenderem sobre como nós devemos orar, sobre o dever de orar. Diga comigo assim, dever. Então essa parábola, ela tem um imperativo aqui. Qual é o imperativo? É esse dever de orar, porque o imperativo fala daquilo que é uma ordem, daquilo que é um mandamento. O imperativo não me dá, quando eu encontro o imperativo naquilo que Jesus está falando, eu não tenho escolha, é uma ordem dele. O imperativo que nós encontramos nessa parábola é isso, ou seja, ele acentua o caráter desse ensinamento como um mandamento. Isso é uma ordem, ele está mandando. Jesus está mandando. É um dever, e Jesus diz que é um dever. Quando eu falo do imperativo, o imperativo significa aquilo que se impõe por ser um dever. Olha, presta atenção. É aquilo que se impõe por ser um dever, uma necessidade irresistível. Então ele está falando de uma imposição. Isso aqui é uma imposição de Jesus, um dever, uma necessidade irresistível. Você veio para Jesus, às vezes a gente vem para Jesus, nós somos livres, mas sendo livres do pecado, nos tornamos servos da justiça, servos de Cristo, e como servos, nós estamos debaixo de alguns imperativos, ou seja, de algumas ordens, de algumas coisas que nós não temos escolha. Próximo domingo eu vou estar falando sobre a questão de você viver uma vida que não é sua, e vou dar meio que sequência talvez nisso tudo aqui assim, mas falando sobre você viver uma vida que não é sua. Tem coisas que nós, quando viemos para o cristianismo, quando nós nos entregamos para Jesus, que nós não temos opção. Orar não é uma opção, orar é um dever. Aí às vezes a gente pensa assim, tem pessoas que têm o ministério da oração. Isso é mentira do diabo, cara. Não tem pessoas que têm o ministério da oração. É um dever de todos aqueles que resolveram caminhar com Jesus, viver uma vida de oração.
Mas às vezes a gente não pensa isso na igreja. Tem pessoa, nossa, aquele irmão tem um ministério da oração, porque ele ora. Não é que ele tem um ministério da oração, ele está obedecendo e você não. É simples. É que às vezes a gente pensa e nós fazemos umas separações que nos levam a uma parcialidade do evangelho que é tão prejudicial quanto não conhecer nada. Sabia disso? Que viver uma parcela do evangelho é tão prejudicial como não viver ele. Eu falei algumas reuniões atrás sobre separações que nós fazemos como a questão da justificação e a santificação, sobre a questão de Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Às vezes a gente resolve aceitar Jesus só como Salvador, mas não como Senhor. Existe uma outra que nós cometemos muito equívoco. Nós separamos os convertidos dos consagrados. Ou seja, tem algumas pessoas que se converteram, tem outros que se consagram, né? Aí aquele ali é um membro de banco qualquer, ele é membro. E aquele? Não, aquele ali ele se consagra. Não existe essa separação. Você sabia? Não existe essa separação. Não tem isso biblicamente no coração de Jesus. Não existe essa separação daqueles que só são membros de banco para com aqueles que se consagram, os convertidos e os consagrados. Não existe essa separação. Essa separação humana não existe, cara. Porque o objetivo é que todo aquele que se converteu agora se consagre. Então consagração é para todos, não é para um grupo. Não existe isso de uns convertidos, outros consagrados. Como não existe, alguns têm o ministério da oração, outros não. Não existe isso. Então ele está falando do dever de orar continuamente, e não desanimar. Ele está falando de uma oração perseverante, de perseverar diariamente em oração. Diariamente em oração. É sobre isso que ele está falando. Não é de orar quando me dá vontade, é de perseverar, de persistir, de permanecer em uma vida de oração. É disso que ele está falando. E aí isso vai além de ter vontade. Às vezes nós associamos a oração com aquilo de ter vontade. Mas orar, cara, não é sobre ter vontade, mas é sobre reconhecer a necessidade. Oração não tem a ver, eu estou com vontade. Não é se você está com vontade, você não precisa ter vontade de orar. Escuta isso. Você não precisa ter vontade de orar para orar. Amém? Não precisa estar com vontade, porque na maioria das vezes, pelo menos no início do processo, na maioria das vezes você não vai ter vontade, e não precisa ter. Você precisa reconhecer a necessidade que você tem de orar, e a necessidade precisa estar acima da minha vontade. Uma pessoa, de repente a pessoa está sendo acometida de algumas enfermidades, e ela vai, alguns maus, dores, e ela vai no médico, e o médico fala para ela assim: olha, é o seguinte, você tem que parar de comer isso, tem que fazer academia, tem que caminhar todo dia, tem que fazer isso, tal. Pronto, deu o diagnóstico. Se você não fizer isso, você vai morrer. Não tem casos assim, situações assim? Se você não fizer isso, olha, você não vai viver muito mais não. Aí a pessoa não tem vontade de ir na academia, ela não tem vontade de acordar cedo para ir caminhar, ela não tem vontade de comer alface, ela tem vontade de comer picanha. Mas o médico falou para ela: se você não se adequar a essa nova realidade, você tem poucos anos de vida. Você quer viver quanto tempo? Então a pessoa pega aquilo que é uma necessidade e coloca acima daquilo que é a sua vontade, porque ela reconhece que se ela não se posicionar, ela morre. Então orar não é ter vontade, é reconhecer que Jesus está falando assim: olha, se vocês querem viver o cristianismo de verdade e não viverem uma vida de oração, vocês não vão conseguir caminhar durante muito tempo. Então eu preciso reconhecer, mais do que a minha vontade, é uma necessidade, é uma situação, é um caso de vida ou morte. Porque oração, lembra que a pastora falou de alguns órgãos assim,
fundamentais, importantes, não lembro qual a palavra exata que ela usou, ela falou do pulmão com questão ao fôlego, à oração. Então preciso reconhecer isso. Você está com vontade de orar? Não está com vontade? É independente. Então guarda isso no teu coração, tá bom? Não esquece disso, você não precisa ter vontade de orar para orar. O problema é que a gente fica esperando, né? Como se viesse um passarinho ungido por um querubim, e ele vem e joga um pólen sobre a minha vida. Uau, acordei essa manhã, e a partir de hoje eu tenho muita vontade de orar. Isso nunca vai acontecer. Quem dera fosse assim, Senhor. Seria tão mais fácil, não seria? Se tivesse sei lá, um querubim, um serafim com uma flecha assim, com alguma coisa mágica e jogasse de mim, pá! Nossa, agora eu quero orar todo dia. Mas não é assim. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas uma coisa pode acontecer todos os dias: é o reconhecimento da necessidade que nós temos de orar. Isso pode acontecer todos os dias. Vontade, hoje eu tenho, amanhã não, mas a necessidade está aqui dentro de mim, pulsando. Eu necessito, eu não tenho vida fora disso. E aí ele fala do dever de orar continuamente e jamais desanimar. Então ele está falando de perseverar, ele está falando de caminhar, perseverando em oração, uma oração contínua. Entenda isso, por favor. Não é um dia sim, 2 dias não, de vez em quando, não. É oração contínua, é de estar todos os dias. Essa parábola, você vai ver que Jesus está nos ensinando isso, da persistência, da perseverança. Ele está falando que o juiz não está nem aí para ninguém. O juiz da injustiça não quer saber de ninguém, cara. Não ama ninguém, não ama a Deus, não teme a Deus, não está nem aí para ninguém. Mas tem uma viuvinha, tem uma viúva, e aí a palavra está falando no versículo 3, que essa viúva frequentemente, eu estou lendo na versão King James, talvez a tua versão está um pouquinho diferente. A palavra está falando no versículo 3, que uma viúva frequentemente vai até esse juiz, frequentemente, cotidianamente, ela vai até o juiz, e vai bater lá na porta do juiz, e ele não atende hoje, ela vai para casa, e amanhã ela faz o quê? Volta na porta do juiz, ele não atende, ela vai embora, e depois ela faz o quê? No outro dia, volta lá, ela não para. Jesus nessa parábola está mostrando isso, não pare, não está sendo atendido? Continua. Ela mostra para a gente, e na própria parábola mostra por que ela persevera, e tem um segredinho aqui. Ela ia todos os dias e rogava, faz justiça. Aí ela fala assim, ó, nessa versão da King James pelo menos está assim, eu quero usar ela aqui: faze-me justiça na causa que pleiteio. Olha essa palavrinha, causa. Ela tem uma causa, ela tem um propósito. Só persevera quem tem uma causa, só persevera quem tem um propósito. Então ela está ali perseverando, ela tem uma causa. Se você não tiver uma causa, um motivo, um propósito para se achegar cotidianamente, você não vai conseguir. Agora, se você tiver uma causa como essa viúva, já é um bom caminho para você estar todos os dias. O problema é que nós não temos causas, nós somos instáveis, é uma geração que vive muita instabilidade. Hoje a gente tem uma causa, amanhã já não é mais essa causa, é outra causa. Ei, cara, gera um propósito no teu coração, tenha uma causa como essa viúva, e vai lá todos os dias, fala: eu não vou sair, eu tenho uma causa pela qual eu estou orando, eu tenho uma causa pela qual eu estou todos os dias me achegando a Jesus. Nós como comunidade falando, nós temos uma causa pela qual nós vamos chegar, os 30 dias de setembro, nós vamos chegar e vamos bater na porta. Tem uma causa aqui, Jesus, e nós vamos bater, e vai abrir. Tenha uma causa pela qual você ora. Nós somos fracos na vida de oração, porque nós não temos propósito. Coloca uma coisa dentro de você, gera algo, busca algo em Deus e fica ali, fica ali. Tem coisas, gente, eu não vou entrar
na diversidade, em tantos tipos de oração. Para falar sobre oração, a gente iria usar muitos e muitos dias de ministrações e não iríamos esgotar o assunto. Vamos continuar. Ela tinha uma causa. Aí a palavra no versículo 4 fala que ele não quis atender, mas por causa dessa importunação, por causa da insistência dela, ela insistiu, ela ficou ali, porque ela tinha um propósito. Por causa disso, esse juiz resolveu atender ela. E eu quero ir lá para o versículo 6, onde Jesus já está falando assim, ó, atentai à resposta do juiz da injustiça. E ele está falando assim, ó, o que ele está querendo dizer na sequência disso é: se esse juiz que não amava ninguém, não estava nem aí para nada, não temia Deus, não amava as pessoas, se esse juiz, devido à insistência dessa viúva, atendeu, quanto mais o juiz, o reto juiz da justiça não vai atender. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, ele é o juiz da injustiça, eu sou o juiz da justiça. Se ele atendeu porque ela persistiu, você acha que eu vou fazer o quê? Diretamente ele está expressando isso. Ele é da injustiça, eu sou da justiça. Ele atendeu. O que vocês esperam de mim? O que vocês acham que eu vou fazer? Ele falou dos escolhidos no versículo 7, e ele fala assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, e ele fala, que clamam de dia e de noite. De dia e de noite, estão lá orando, dia e noite, dia e noite. Isso aqui não necessariamente fala que você só tem que orar pela manhã e só tem que orar à noite. O que ele está, a conotação aqui é que está perseverando diariamente em oração. Porque nós não devemos orar só de dia e de noite, nós devemos orar sem cessar, toda hora, todo o tempo. Você vai ver que isso é possível, eu estar orando em todo o tempo, é possível, e eu devo separar determinados períodos, com certeza, nós devemos separar determinados períodos para isso, mas nós podemos também estar orando o tempo todo, sem cessar. Aí ele continua assim, sobre os escolhidos que clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-lo. Então às vezes parece que demora, né? Não é assim? Às vezes parece que demora, parece que está lá orando, e Deus, parece que Deus gosta de fazer isso, porque tem muitas, se sempre nós orássemos apenas uma vez e já acontecesse, eu vou falar um negócio para você, certamente nós iríamos nos acomodar muito, orou, pum, já era. Mas ele faz isso porque toda a oração que ele retarda em responder, ele está nos levando a um processo de crescer nele. Então quando ele espera para responder, ele está te fazendo crescer, tá? Não é para desanimar. Por isso a parábola, o intuito é de orar continuamente e não desanimar. Versículo 8, eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. E aí tem essa indagação de Jesus. No entanto, todavia, porém, entretanto, no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Então tem uma chave, uma das chaves fundamentais para uma vida de oração, chama-se perseverança, ou talvez, melhor dizendo, uma fechadura. Pensa numa porta chamada oração, com várias fechaduras. Uma delas é a perseverança. Se você quer entrar nesse lugar, você precisa mirar a perseverança. E para perseverar, Jesus dá aqui, em suas últimas palavras nessa parábola, ele dá a chave. Diga comigo, fé. Essa é uma chave. A chave para abrir a porta da oração, indo na fechadura da perseverança, chama fé. Porque se você não tiver fé, você não vai perseverar. Então nós precisamos, aí entra uma coisa que talvez vai nos levar a um ciclo nessa vida de oração. Eu preciso até orar pedindo para Deus, para que Deus gere a fé necessária em mim. Entra num ciclo. Aí entra uma outra verdade. Uma vida de oração precisa ser fundamentada, diga comigo, a palavra de Deus.
na palavra de Deus. Uma vida de oração é fundamentada na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não dá para só orar. Existem situações como nós estamos tirando esse tempo que nós vamos orar, mas Deus sabe o quanto nós amamos a palavra e temos pregado a palavra. E toda palavra que nós pregamos e ouvimos nos gera fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então quando nós ouvimos, entendemos, nós vamos crescendo em fé. E uma vez que nós vamos crescendo em fé, nós estamos nos tornando passíveis, nós estamos nos disponibilizando, e está sendo possível para nós perseverarmos em oração. Por quê? Porque tem um fundamento que é a palavra. Por isso não dá para separar, não dá para dizer o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia. É a mesma coisa do que você chegar num passarinho e falar para ele: passarinho, qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? Ele vai, o passarinho não fala, mas ele falaria: opa, como assim? Se eu tirar a direita eu não vou, se eu tirar a esquerda também não vou, a mais importante é as duas. Não é verdade? Porque se ele tiver só a direita, o máximo que ele vai fazer é tentar voar. Você já viu um pássaro tentando voar e não conseguindo? Ele não se bate um monte? Se bate, fica se debatendo, se machucando. Tem gente assim, só frisa a palavra, ou só frisa a oração, fica se batendo, se debatendo. Precisa dos dois. A instabilidade está: palavra, oração, Escrituras, Espírito Santo, zelo pelas Escrituras. Enchei-vos, que a palavra de Deus, como Colossenses fala, capítulo 3, versículo 16 ou 15, mas está lá em Colossenses capítulo 3, que habite ricamente em vós a palavra da verdade. Habite ricamente. E aí o mesmo Paulo que falou aos Colossenses está falando lá em Efésios: enchei-vos do Espírito, ou seja, que você seja cheio do Espírito, mas que também seja cheio da palavra. Paulo sabia disso. Se encha do Espírito, mas se encha da palavra. Então a palavra nos ajuda a termos a fé necessária para perseverarmos em oração. E não se trata de uma fé gerada por mim mesmo. Eu não consigo gerar nada de bom. Você sabia que você, na sua natureza humana, você não consegue gerar nada de bom. Você não consegue produzir coisas boas na sua natureza, na sua carne, na sua natureza humana, não tem como. Tudo de bom que nós produzimos, nós não produzimos, na verdade, nós reproduzimos. Tudo de bom que tem em você não é produzido, é reproduzido. Por quê? Porque vem do Espírito e é reproduzido através da sua vida. Porque o fruto não é fruto da Maxine, é fruto do Espírito que é reproduzido através da vida dela. Então nós não produzimos fruto, nós reproduzimos o fruto, porque é do Espírito. Então coisas boas nós reproduzimos, coisas más, pela nossa natureza, nós produzimos. Coisas boas nós reproduzimos. Por isso nós precisamos da consciência. Olha isso aí, ó. Só com isso aqui você já poderia ter a consciência da necessidade que nós temos de orar, no sentido de reconhecer: Jesus, eu não consigo produzir nada de bom por mim mesmo, eu quero ir para Ti, eu quero estar aos Teus pés, e quero reproduzir o céu. Só pode reproduzir coisas do céu aqueles que estão aos pés de Jesus, na terra, no pó, prostrado, rendido aos pés dele. E aí você está no lugar certo, onde você vai começar a reproduzir realidades do reino de Deus. Amém? Ainda tem mais uma boa que eu não tinha anotado aqui. 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro. Segunda Pedro capítulo 1, Pedro começa a saudação e ele libera algo aqui que é majestoso. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus, fala assim comigo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, não fala isso não, isso aqui era só para ele que perguntou ali, diga-se, fala assim comigo, mediante a justiça de Cristo Jesus. Eu vou falar de novo, e eu estou fazendo isso só para você guardar, mediante a justiça de Cristo Jesus, fala isso. Ou seja, não provém da minha justiça, provém da justiça de Jesus. O que provém? Ele vai continuar aqui, ó. Aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco
uma fé igualmente valiosa. Pastor, eu não tenho fé. Tem. Você tem uma medida de fé tão preciosa como Pedro carregava. Isso não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça de Jesus. Porque se dependesse da minha justiça para ter uma fé valiosa, eu nunca ia conseguir. Mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz, você recebeu uma medida de fé semelhante, igual à de Pedro. Pedro era um homem cheio de fé? Era ou não era? Pô, claro que era, cara. Eu não estou nem falando, nem só se arremeta a questão dele andar sobre as águas, porque nesse período ele ainda estava em uma certa instabilidade. Mas depois que vem o Espírito Santo, pensa nesse homem, pensa nele. Não se levava até, colocava os enfermos assim nas ruas, para que quando ele passasse, a sombra dele ia curando as pessoas. Esse cara andava numa dimensão de fé, na mesma dimensão que habita dentro de mim, porque a mesma justiça que Cristo exerceu por ele, exerceu por mim. Pedro está falando, a mesma medida de fé que eu tenho, você tem. A questão é que alguns entenderam, outros não, mas nós temos. Alguns está aí dentro de um casulo, precisando quebrar isso, para que essa fé venha à tona. Então tudo que você precisa, e isso aí é uma das últimas ministrações que eu fiz, eu falei isso, e até o versículo 3 está falando sobre isso, aqui de 2 Pedro capítulo 1, tudo aquilo que nós precisamos, meu Jesus, eu tenho vontade de beijar ele, presta atenção no negócio disso, eu fico, meu Deus, Jesus ele é tão bom, cara, que ele me ama de uma maneira tão grandiosa, e me amando, ele não me deixa assim, simplesmente falando assim, olha, eu te amo, tá bom? Então, quando você quiser vir, arrume um jeito, venha para mim, porque eu te amo. Não, Ele me ama, e Ele prepara, e Ele me dá, e coloca dentro de mim, tudo que eu preciso para viver com Ele. É isso que o versículo 3 está falando, que mediante o seu divino poder, Ele nos deu tudo que nós precisamos para uma vida piedosa, ou seja, tudo que você precisa para perseverar em oração, já está dentro de você. Aí eu volto a pensar e a lembrar do início, quando nós falamos que essa viúva, ela tinha uma causa. Então nós não perseveramos nós deixamos de perseverar em oração, não porque nós não temos fé muitas vezes, mas porque nós não temos uma causa para exercer fé. Não é porque não tem fé, você é um homem cheio de fé, você é uma mulher cheia de fé, entenda essa realidade. Ai pastor, será não, está aí dentro. Tem uma fé como daquele homem, tem uma fé como de Pedro, de olhar assim e falar, olhe para nós, levanta e anda. A mesma fé que estava dentro de Pedro, está dentro de você. Esse é um dos propósitos ao qual nós vamos orar esses 30 dias, ousadia, desperta a fé que está em nós, Senhor, desperta isso, porque nós estamos equipados já, você já está equipado, você já está pronto. Tem gente que fica nessa bobeira, nesse engano do diabo, e fala assim, eu ainda não estou pronto. Você está pronto, você está preparado, só precisa fazer o quê? Se posicionar e dizer, estou aqui Jesus, mas já está tudo pronto, está aí dentro. Ah pastor, mas tem coisas que precisam ser transformadas. Sim, mas o único lugar que vai acontecer a transformação é no lugar de posicionamento em Deus, mas está preparado. Quando você se posiciona, aquilo que está pronto começa a tomar forma em você. Pensa como se fosse algo que vai tomando conta, vai espalhando. Quando você se posiciona, você quebra o casulo. Tá! E aí tudo aquilo que está dentro começa a se espalhar na sua vida e começa a ganhar forma em você. Mas sempre esteve aí dentro, esperando você se posicionar e ser quebrado. Sabe o que Jesus falou comigo ali agora, na hora da adoração? Ele falou assim, vocês vão descer na casa do oleiro. Vai descer na casa do oleiro. Aí é gostoso que Jeremias 18, quando fala disso, ele fala assim, o vaso se quebrou, se desfez na mão de quem? Na mão do oleiro, filho. Se desfez, se quebrar na mão do oleiro é lucro, o problema é se quebrar estando fora das mãos dele. O
o vaso se desfez nas mãos dele. Se tem que se quebrar, que seja nas mãos do oleiro, porque tem muita gente se quebrando longe das mãos do oleiro. O quê? Jesus, vamos, 30 dias? Vamos. Se o Senhor soprar, nós queremos obedecer, se for para ir mais, a gente vai. Por quê? Eu prefiro me desfazer na mão do oleiro do que me desfazer fora das mãos dele. Vamos descer, gente. Então, quando quebra isso, ó, entenda. Imagina comigo como se tivesse algo, sei lá, cara, como se fosse um ovo, sei lá, um casulo, alguma coisa dentro de você, contendo tudo aquilo que é necessário para você viver uma vida piedosa com Deus, uma vida de santidade, uma vida de devoção. É isso que a palavra piedade está se referindo. Tudo que é necessário está dentro desse casulo. Ele precisa quebrar, mas sempre esteve aí dentro. No final de tudo você vai reconhecer, você vai falar, cara, sempre esteve aqui dentro, só não tinha se quebrado. E a oração é um meio ao qual nós somos quebrantados, é um meio ao qual nós vamos sendo quebrados. Por isso que oração não tem a ver com ter vontade, porque você não é quebrado naquilo que você tem vontade de fazer, não é verdade? Aquilo que você tem vontade de fazer não gera quebrantamento. Por quê? Porque não foi contra o seu desejo natural. Você é quebrado quando você faz aquilo que você não quer fazer, mas você sabe que precisa fazer, aí você é quebrado. Por isso que a oração nos quebra, porque às vezes a gente não quer, mas a gente reconhece que precisa, então vai gerando um quebrantamento, e tudo que já foi concedido a nós, mediante a justiça de Cristo Jesus, começa a espalhar no nosso corpo e tomar forma na nossa vida espiritual, aí começa a ter transformação, mas parte desse quebrantamento. Olha como Deus é bom, gente. Ah, Jesus, você está entendendo isso no teu espírito? É no teu espírito. Não se emocione com essa palavra, não se emocione, não admire ele, não fica, uau, é isso, não, pega no teu espírito. Precisa ir lá, para que possa vir quebrando algumas coisas, precisa chegar lá no espírito, então guarda isso no teu espírito. Então, como eu disse no começo, orar não tem a ver com eu tenho, com eu preciso. Não é se eu preciso estar na oração, não é se eu tenho que orar, não é se eu preciso, mas é uma questão de eu necessito, eu reconheço a necessidade, eu tenho uma causa, eu tenho um propósito. É esse o sentido, é essa a intenção. Vamos lá para Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Eu te digo isso, eu não sei se talvez você gosta de ler, talvez você não gosta, mas se não gosta, comece a gostar. Às vezes, quem gosta de ler, quando vê a história de grandes homens de Deus, grandes acontecimentos na história, como esses homens oravam, às vezes a gente fica admirado, não fica, Gui? Fica assim, cara, mano, olha o que esses caras viveram. Quando a gente fala de movimentos desses, como dos moravianos, de uma intensidade de oração, quando nós falamos lá em Kansas City, lá do IHOP, mais de 20 anos, em adoração, em intercessão ininterrupta, sem parar, 24 horas, 7 dias, estão lá, mais de 20 anos nesse formato, adorando, intercedendo, a gente fica assim, uau, mas é tempo da gente parar de vislumbrar o que aconteceu na história, e o que está acontecendo com outros, e começar a viver algo, cara, e a gente começar a identificar o que esses homens descobriram, certamente passa por isso, passa por essa realidade. Eles entenderam que mais do que querer era uma necessidade, e quando você começa a ir pela necessidade, um dia você vai entender que você vai começar a querer com uma intensidade maior. O problema é que a gente começa a orar, e em um ano de vida que nós estamos nos dedicando em oração, nós pensamos o seguinte, faz um ano que eu estou buscando orar, e eu ainda não estou sentindo vontade, e a gente resume em um ano, não é um ano, é uma vida. Talvez, sabe quando você vai ficar bom em oração, cara? Então você vai ficar bom em oração quando você estiver lá com 60 anos, 70 anos, aí já vai estar assim daquele jeito, pastor, mas está aí só, talvez não seja nem aí.
É que nós somos imediatistas. Um dos problemas dessa geração é de sermos imediatistas. A gente quer resultado instantâneo. Aquilo que é resultado instantâneo, ele traz mais malefícios do que benefícios. Vai comer miojo a sua vida inteira, você vai morrer. Alerta, o Brasil está na 10ª colocação dos países que mais consomem miojo. É o 10º país que está mais caminhando para a morte. Estou fazendo propaganda maligna contra o miojo, não, mas é que faz mal, gente, tá? De vez em quando pode comer um ou outro aí, mas cuidado, tá bom? Então todas essas coisas que tem a ver com imediatismo, muitas vezes vai nos levar à morte. Então tem muita coisa hoje que é rápido, não é? Quando a gente, trazendo aí essa comparação com comida, é assim, gente, tem tudo congelado, tem tudo pronto, tudo para o imediatismo, Jesus, tudo para o imediatismo ser atendido, não é verdade? Você chega lá no mercado, já tem tudo pronto, tem até feijoada pronto. Esses dias eu vi uma feijoada numa caixinha assim, um negócio assim, eu falei, Jesus Cristo de Nazaré, esse negócio deve ser uma delícia, né? E se tem vendendo é porque tem quem compra. Então o mercado entendeu que a geração é imediatista, então eles fazem tudo pronto já para se consumir de uma forma rápida. O mercado, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é uma semente. Você já plantou semente de alguma coisa? Se não plantou, planta. Nem que você faz aquela atividade da escolinha de plantar o feijãozinho no algodão. Essa aí você já deve ter feito, né? Não nasce do dia para a noite, gente. Se você não plantou nada na sua vida, planta alguma coisa, pega um vasinho na sua casa, planta alguma coisa, planta uma cebolinha, uma salsinha, faz alguma coisa para ser ministrado por Deus. Planta lá, você vai ver que não é do dia para a noite. Você vai ver que é um processo. Isso se assemelha à realidade do reino. É uma semente. Preciso cuidar da terra. De vez em quando vem umas pragas querer acabar com tudo. Eu tenho que ficar adubando, jogando as coisas necessárias, e não vai apelar para o veneno, não para o negócio, não, faz igual a Manzilda, vai atrás de ver alguma coisa que seja assim, que não venha causar um mal para a planta. A gente precisa ter discernimento, porque a gente às vezes põe o veneno e mata a planta e mata o bicho junto. Não, você quer matar o bicho, e tem que deixar a planta viva, porque no desespero, porque o veneno é a representação do imediatismo. Porque hoje em dia às vezes você não está nem na temporada, não é nem época de morango, mas tem morango, filho, não é época de morango, tem morango, esse morango está cheio de agrotóxico, porque ele nasceu fora de época. Imediatismo, eu quero ter logo, porque eu quero render, eu quero fazer. No reino não é assim, é uma semente que você planta e precisa cuidar dia após dia, cuida. E aí você precisa ter a percepção, a consciência do óbvio. O que falta para a gente como cristão é a consciência do óbvio. A consciência do óbvio que antes de nascer, antes de crescer para cima, vai criar raiz para baixo. A consciência do óbvio. Antes de você ver a plantinha começar a romper com a terra, ela vai estar rompendo dentro da terra. E isso não é emocionante, porque eu não estou vendo. Mas o que fundamenta o que você vai ver é a fé naquilo que você não está vendo. Ah, Jesus, me perdoa. Segura aí. E às vezes a gente quer que aconteça já. Não vai acontecer. Deixa lá, cuida, vai criar raiz primeiro. E você não tenha dúvida, quanto mais alto for a árvore, ou quanto mais alto for aquilo que você está plantando, mais vai demorar para a raiz firmar de fato, mais ela vai profundo. Sempre vai ser assim. O que você quer viver em Deus? É nessa dimensão? Uma raizinha vai criar ali, beleza, vai viver, glória a Deus. Pastor, eu quero viver grandes coisas em Deus. Nós cantamos, pelo amor de Jesus, eu estava ouvindo aqui hoje os louvores, nós cantamos nessa igreja, nós falamos de avivamento, nós falamos disso, nós falamos daquilo, nós cantamos coisas que são muito, muito grandes. E eu não quero fazer parte da igreja mentirosa, que mente na hora do louvor. Eu não quero fazer parte desse. Olha o tanto de coisa que a gente canta, que desce como fogo. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos. Olha o que a gente canta, o seu amor está ganhando forma em mim. E aí a gente fala, e eu vou me esvaziar
para você tudo em mim ganhar. Olha as coisas que nós vamos cantando, gente. E tem mais uma porção que eu não consigo lembrar, mas você vai lembrando aí. Tudo isso nós estamos cantando, nós estamos declarando isso, e a gente acha que não, isso aí, nós estamos cantando, mas você tem que criar raiz. Isso aí está demonstrando o quê? Vocês estão cantando Jesus, eu imagino, isso aqui é uma suposição minha, talvez seja uma heresia, mas uma suposição minha isso, deixa eu errar se eu estiver errado. Jesus às vezes olha assim e fala, é tudo isso que vocês querem mesmo? Vocês têm certeza que é tudo isso que vocês querem? É isso mesmo? Porque a gente faz umas orações loucas, me mata Deus, porque eu quero. Pode transformar Jesus, a casa é sua, a casa é sua. Ele fica ali, eu acho que ele deve ter barba, ele coça a barba e dá aquela olhada. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Olha isso, você tem coragem? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche esse lugar. Sabe o que isso demonstra para Deus? Demonstra que a gente não quer uma arvinha pequenininha, a gente não quer, é bonsai que fala? Bonsai, é isso? É bonsai, charamanai. Não sei o nome, é pequenininho. A gente não quer ficar cheio de bonsai aqui na igreja, tudo pequenininho. Nós queremos árvores como o carvalho de justiça, árvores grandes, mas elas vão crescer se tiver raiz profunda, e para isso tem que perseverar, cara. Para isso tem que ficar ali cuidando. Para isso tem que ter fé, porque ainda que os meus olhos não veem, eu sei o que está sendo criado lá embaixo na terra. Perseverar, vou ficar ali. Quando a gente canta tudo isso, Jesus deve imaginar. Se eu fosse Deus, eu imaginaria. Eles querem viver algo muito grande. Você não pensaria? Se você fosse Deus, você não ia pensar isso? Se você fosse Deus, você ouvisse a tua igreja cantando para você, se coloca no lugar de Deus. Sei que é impossível, isso aqui é uma viagem, mas se coloca no lugar de Deus, você ouvindo a sua igreja cantando todas essas coisas que nós cantamos nos dias de hoje. Eu vou subir um monte que muitos desistiram. Estou falando assim, ele vai subir, né? Aí a gente começa, me tira um medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Ele escuta isso, gente. Sabia que Deus escuta aquilo que você canta? Deus escuta o que você canta, cara. E se você fosse Deus,
fazendo esse paralelo, se eu fosse Deus, eu ia pensar, eles querem algo muito grande comigo. Por isso que eles estão falando isso. Por isso que o pregador diz que o momento que a igreja mais mente é na hora dos louvores. Mas eu estou fora disso aí. Você está fora disso? Porque eu sei que, entendo, eu estou falando algumas coisas que são suposições minhas, são algumas coisas para ficar claro na nossa mente, eu estou usando isso. Eu não quero gerar uma expectativa no coração de Deus que eu não vou suprir. Entenda, claro que Deus sabe o que você vai e o que você não vai. Só entenda o que eu estou falando para que nós, tudo isso que eu estou dando de exemplo é para que nós possamos entender, não é mudando a divindade de Deus, é para que fique fácil da gente entender. Eu não quero cantar uma coisa que eu não vou viver, por isso que eu quero permanecer, eu quero ficar ali, eu vou cultivar. Então planta lá uma cebolinha, uma salsinha na sua casa, planta alguma coisa lá, planta um feijãozinho no algodão, e você vai ver que não é imediato. Você vai ver que é um processo e você precisa cuidar. Lá em casa a gente plantou num vasinho lá, cebolinha, salsinha. No começo deu até certo, a gente comeu lá o temperinho, cebolinha, salsinha. Aí a gente meio que foi desmanzelado, relaxado. Paramos de cuidar, de colocar água todo dia. Ela gostava de água. A gente parou, tinha dia que estava mortinho o negócio, a cebolinha estava assim, ó, para fora do vaso. A cebolinha estava caída, tadinha, para fora do vaso. Aí a gente colocava água. No outro dia, é incrível, no outro dia ela estava em pé. Eu falei assim, meu Deus. Então talvez você está uma cebolinha desidratada, põe água, irmão. Põe água para reviver o negócio. Né? Tem gente que está para fora do vaso, caído, murcho, está precisando de água. Vai orar com lágrimas, né? Vai regar com lágrimas. Está precisando disso. No outro dia estava lá e a gente desmanzelou de vez, né? Paramos de vez. Aí quem disse agora? Só está terra seca, você pode colocar água o que for, filho. Acabou, morreu, já era. Abandonamos ela. Aí agora Abraão falou, amor, dessa vez compra semente, vamos plantar a semente que a gente comprou no mercado, quando vem com a raiz já assim, e colocou ali, enxertou ali, não sei se é assim que fala, plantou lá. Abraão falou, amor, vamos colocar a semente dessa vez, mas a gente tem que cuidar do mesmo jeito, né? Estava bom, mas daí a gente parou de cuidar, aconteceu, morreu. Não para, a gente precisa perseverar. Seja ministrado pelo seu vaso de salsinha, de cebolinha, planta alguma coisa lá, põe lá um feijão lá, planta ele no algodão. Jesus, e a gente vai aqui cantando, adorando, pregando, e a hora vai embora. Onde eu falei para ir? Lucas capítulo 11, está aí junto comigo, diz assim, Lucas capítulo 11, fala assim, certa ocasião Jesus estava fazendo o quê? Orando. Por que Jesus? Você não chegaria aqui em Jesus, tu és Deus, vai orar para quê, Jesus? Tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus, tu és, conforme Hebreus 1 fala, Jesus é a expressão exata de Deus. Então, mas Jesus sendo a expressão exata de Deus, ele estava fazendo o quê? Se até Jesus orava diariamente, por que eu acho que eu não preciso orar todo dia? Porque eu sou melhor que Jesus? Claro que não. Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou, Jesus, nos ensina a orar assim como João ensinou os seus discípulos. Você vai ver que é uma das únicas vezes que os discípulos chegam a Jesus e pedem para Jesus ensinar algo para eles. Você não vai encontrar os discípulos chegando e pedindo um ensinamento sobre outras coisas. Os discípulos não chegaram e Jesus fala assim, Jesus nos ensina a pregar a palavra. Jesus nos ensina a cantar alguns louvores. Jesus nos ensina... Não. A única vez que você vai encontrar os discípulos indo até Jesus, pedindo o ensinamento de algo, eles estão pedindo, mestre, nos ensina a orar. Porque nós estamos vendo que isso é fundamental. Isso é fundamental. Se você não sabe pregar, tudo bem, glória a Deus, aleluia, não tem problema. Por isso que eles não pediram para ensinar a pregar. Se eu prego bem, se eu não prego bem, se eu sei pregar ou não sei pregar, tudo bem. Mas é fundamental orar.
Pregar não é o ministério de todos, orar é. Por isso que tem o ministério daqueles que pregam a palavra, e não tem o ministério da oração, porque pregar, alguns pregam, anunciar o evangelho, evangelizar é para todos, entenda, mas o que eu digo de você pregar a palavra, nem todos conseguem isso, nem todos têm essa facilidade, não é o ministério de todos, anunciar, evangelizar é de todos, você está conseguindo entender? Beleza, mas orar é o ministério de todos. Orar não é o ministério da pastora Lucimar, orar é o ministério de todos. O problema é que a gente tira o nosso, quando a gente fala assim, ela tem o ministério da oração, você está safando, porque você também tem, só ir até Jesus, fala, Jesus, me ensina a orar. Então eles vão pedir para Jesus ensinar eles a orar. Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Então ele passou a ensiná-los, quando orardes, dizei, Pai, aqui ele resume, é um resumo do que ele fala no Pai Nosso lá, ele traz de uma forma mais direta, ele diz, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, continua nos dando hoje e sempre, perdoa os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós, e não nos deixe sucumbir ou cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Então ele ensina, eu não vou entrar nessa oração, lembra, eu não estou falando de tipos de oração, e essa oração aqui, como nós já aprendemos, uma oração que não deveria sair dos nossos lábios, a intercessão do Messias, nós já aprendemos isso, mas eu não vou entrar nisso. Aí o versículo 5 diz assim, e acrescentou, imaginai que um de vós tenha um amigo, e que precise recorrer a ele à meia-noite, e lhe peça, amigo, me empresta 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem, e eu não tenho nada para oferecer para ele, e o que estiver dentro da casa lhe responda, não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos, minha família, nós já estamos deitados, não posso me levantar e dar-te o que você me pede, não me incomoda não, já está meia-noite, eu estou dormindo, a família toda está dormindo, vai embora. Aí o versículo 8, eu vos afirmo que embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da sua insistência, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por causa do quê? Da insistência. Não existe nada na face da terra que não possa ser tocado pelo poder da oração perseverante. Não existe nada que não possa ser tocado, cara. Não pense uma situação, tal situação é impossível. Não existe impossíveis para aqueles que perseveram em oração. Não tem nada impossível. O problema é que oração é a última coisa que a gente recorre. Você já escutou aquele termo que rola entre nós, crente, cristão, gospel, evangélico? Já não tem mais, só resta orar. Você ouviu isso? A gente já tentou e não sei o que, agora só resta orar. Gente do céu, agora eu me imagino Jesus olhando, só resta o quê? Pensa, Jesus, você está falando que só resta o quê? Orar. Orar não é o que só resta, orar é o tudo, orar é o início, é o meio, é o fim, não é o restante. É como se eu dissesse, Jesus, eu já tentei de tudo, agora eu vou tentar o Senhor, se não der certo eu paro. Tem essas loucuras no meio gospel. Essa é a última, eu vou orar, e vai ser a última tentativa, se não der certo eu paro. Rola isso, acontece isso, gente. Então tem isso, agora só nos resta orar. Já reparou que a gente não ora pela saúde às vezes das pessoas? A gente só ora pela saúde quando ela está enferma. Por que a gente não ora quando ela está cheia de saúde? A gente não continua declarando, Senhor, que ele possa continuar saudável em tua presença, guarda a saúde dele, que ele possa ser preservado em saúde. A gente não faz isso. Aí quando fica doente, agora a gente tem que orar. Mas por que não orou antes? Por que a oração foi a última coisa a ser feita e não a primeira e não aquela do dia a dia? Eu aprendi isso e todos os dias eu oro pelo meu filho, Senhor, que ele possa continuar crescendo, cheio de saúde. Obrigado pela saúde do Rafael. Eu oro pela saúde dele. Ele não está enfermo, mas eu não preciso esperar acontecer algo ruim para mim orar. Eu já posso cobrir ele de oração. Oração perseverante não é esperar o caos para começar a orar, é ter a consciência da necessidade diária de orar por algo.
Não precisa chegar no fim. Aí tem gente que só aprende quando chega no fundo do poço. Aí ela fala, agora não tem mais o que fazer, só resta orar. Orar não é o resto, gente. Orar é tudo, é fôlego, é vida, é o ar em seus pulmões, como foi falado. Por causa da insistência, Ele se levantará, Ele dará tudo o que você precisa. Por causa da insistência. Sabe por que Jesus dá tudo para aquele que insiste? Porque Ele sabe que muitos param no meio do caminho, e só vão insistir e chegar até o fim, aqueles que têm um propósito correto no coração, não para suprir as suas vaidades. E Jesus sabe disso. Se você conseguir insistir até o fim, eu posso dar tudo o que você está pedindo. Por quê? Porque eu sei que você não está pedindo para as suas vaidades, porque aquele que ora para suprir vaidades não consegue perseverar. Se for vaidade, nós não vamos perseverar. Se for um reconhecimento da necessidade, se for por uma justa causa, nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar. Eu não sei quanto a você, mas quando Deus começou a trazer isso na minha vida, eu falei assim, que vergonha. Eu não consigo parar para lembrar uma coisa que eu orei com tanta insistência, de todo dia. Não, pastor, mas não... Tem coisas que você ora e agradece. Ora e já começa a agradecer. Mas tem outras que você ora, bate, fica lá insistindo. Eu não posso padronizar algo. O nosso problema é que nós padronizamos. Ai não, o negócio é só orar e já começar a agradecer, porque nós somos da fé. Aí Jesus está falando para orar com insistência. Então Jesus é um desviado, ele não tem fé. Claro que não, cara. Eu não posso padronizar. Eu não sei se eu nem vou chegar na metade, Jesus. Eu vou, vamos embora. Vamos continuar. Versículo 9, ele continua, ele está ensinando sobre oração. Portanto, vos asseguro, tenham segurança nisso que Jesus vai falar. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate se abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso vai dar uma cobra para ele? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha o que Jesus está falando, bate, vai abrir. Ele não está falando que talvez abra. Bate, vai abrir. Busca, não é que talvez você vai encontrar, você vai encontrar. Não existe duas opções. Eu vou bater e pode ser que abra. Eu vou bater e vai abrir. Está vendo a fé? Então não tem uma outra possibilidade. Eu vou buscar e pode ser que eu encontre. Não, eu vou buscar e eu vou encontrar. Ele está falando, é a palavra dele. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abre. Não tem uma outra possibilidade. Se você se posiciona em oração, não existe uma outra possibilidade. Algumas coisas se abrem mais rápido, outras vão demorar um pouquinho mais, outras ainda mais, mas vai abrir. Aí a mentalidade da fé, eu vou ficar, eu vou insistir. Por quê? Porque eu sei que vai abrir. Porque eu, sendo mal, sei dar boas coisas, quanto mais o meu papai não vai dar boas coisas para mim. E aqui ele se refere em específico, ele fala do Espírito Santo. Peço o Espírito Santo, cara. Ele já está dentro de mim. Se contente então com apenas um enchimento. A palavra enchei-vos no original tem a ver com uma continuidade. Enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 versículo 18, se não me engano. No grego quer dizer enchei-vos continuamente. Não é uma medida, ninguém é cheio numa medida só. É enchei-vos continuamente. Peça, quero transbordar, me enche o Espírito Santo, vai. Por que ele frisa o Espírito Santo? Porque é o principal, cara. É o principal que você precisa ter queimando dentro de você. É o fogo do Espírito queimando dentro de você, sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é o principal. Então você está entendendo? O que nos mantém, o que nos ajuda a manter numa vida perseverante de oração é o quê? Termos uma causa, termos um propósito. Termos um propósito. Já vou deixar algumas coisas para você.
eu estou listando algumas coisas, não são muitas, mas eu estou listando algumas coisas específicas a qual nós vamos orar. Todos os dias nós vamos orar aquilo, todos os dias, vamos orar a mesma coisa todos os dias, porque esse é o momento, essa é a palavra. Nós nos movemos de várias formas, na adoração e na intercessão que nós temos dia de quarta, que nós estávamos tendo, como que era? Nós ficamos mais quietos ali, ouvindo, e aí oramos. Mas também existe, eu não posso padronizar, gente, Deus é muito grande para mim padronizar Ele só em um formato, Ele é gigante, não cabe dentro da formatação humana, e eu estou ouvindo de Deus algumas coisas, e estou lá escrevendo, e vou deixar um papel colado aqui, porque todo dia nós vamos bater, e vai abrir. Por isso que eu não estou entrando nesse período como se fosse morte, eu não estou vivendo um luto porque estou entrando nesse período, eu estou cheio de expectativa naquilo que Deus vai fazer, porque a palavra dele é fiel e se cumpre. E aí a gente pode entender uma coisa, às vezes a gente associa a oração à falta de tempo, não é assim? Associa, eu não tenho tempo. Mas oração não é algo para quem tem tempo. Eu não tenho tempo, porque é o dia, não tem tempo. É o que mais a gente fala hoje. Qual é o maior vilão? Tempo. Não é tempo? É tempo, cara. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, você não tem um propósito pelo qual permanecer. Então ninguém deixa de orar pela falta de tempo, mas pela falta de propósito. Eu não preciso ter tempo para orar, eu preciso ter uma causa, eu preciso ter um propósito. Não precisa ter tempo. Eu não tenho tempo, mas eu tenho um propósito, e o propósito faz eu me adequar dentro das minhas 24 horas que eu tenho no dia. Não espere ter tempo para orar, você não vai ter. O sistema desse mundo governado pelo maligno vai querer tomar o seu tempo. Então não venha nessa, eu não tenho tempo. Não, filho, não é por falta de tempo, é por falta de propósito. Eu não preciso ter um tempo, eu preciso ter uma causa pela qual eu vou orar. Eu mandei a mensagem para o pessoal da igreja, falei assim, nós vamos falar sobre o fervor de uma vida de oração. Pastor, mas cadê o fervor? Olá, é isso. O fervor numa vida de oração não é o quão alto eu grito no domingo à noite. Talvez o fervor é no quanto eu estou sussurrando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não é intensidade de volume, é na intensidade do permanecer. Oração fervorosa não necessariamente é aquela que eu oro, Pai, vem com teu fogo, vem com tua glória. Nós pensamos que isso é fervor, mas se isso ficar só no domingo à noite e não for para segunda, terça, quarta, isso não é fervor, isso é emoção. Chega de entregarmos orações emocionadas para Deus. Ele não se comove com as nossas emoções. As nossas orações fundamentadas em emoções não movem o coração de Deus. Ele olha e tá bom. O dia que você parar de gritar e começar a sussurrar essa verdade todos os dias, eu vou descer e eu vou fazer o que você está pedindo. Pastor, então não posso gritar? Pode, claro que pode. Gente, eu tenho um pezinho no fogo. Eu tenho um pezinho no fogo. Eu gosto disso. Eu gosto demais, cara. Mas eu sei, eu tenho a plena consciência que não é o volume, que não é isso que mostra o fervor, é o dia a dia. Você já ferveu uma água? Já ferveu água na sua vida? Espero que sim, né? Você põe lá, coloca numa chaleira, numa caneca a água, liga o fogo e põe ela. Aí depois você vai falar assim, nossa, essa água está fervendo. Ferveu de uma hora para outra, você liga o fogo e põe a água ali, ela já ferve? A água só se torna uma água fervorosa, ela só ferve porque ela permaneceu um tempo no fogo. E se você desliga o fogo, não volta, não começa a ter um retrocesso, aquilo que fervia
só está quente, está morno, está frio. Como que eu faço para ferver de novo? Liga o fogo, vai ficar morno, quente e vai ferver. É um processo. Ser fervoroso é um processo. Hoje você está gelado, mas você fica ali. Agora já está morno, já está bom para ser vomitado, mas está ali, está morno. Está ali. Mas você não sai, fala, eu sou morno persistente, não vou sair daqui, eu vou esquentar. É que tem muito morno, porque ouve essa palavra, esfria de uma vez. Mas a palavra, quando vem trazer um despertar, vem trazer uma correção para os mornos, não é para ele continuar morno, é para ele ferver. Aí a gente pensa, eu sou morno, vou esfriar. Não, cara, continua morno, mas fica um morno que está querendo queimar. Aí você está morno, fica ali morno. Aí de repente já vai estar quente, você já quase não consegue relar o dedo ali. Mas de repente acontece o quê? Está fervendo, está fervendo. E se você colocar pela boca e ferver, vai começar a fazer o quê? Vai começar a respingar. Eu creio que é aí onde Jesus quer levar a gente. Tão cheio e tão fervendo que vai começar a espirrar e vai começar a queimar os outros. Vai passando, pô. Vai passando esse fervor para a vida de outros. É isso, cara. E como que eu faço para não parar de ferver nunca? Deixa o fogo aceso todo dia. Nunca mais vai parar de ferver. No final de tudo, sabe o que vai acontecer? Vai evaporar. Cadê a água? Evaporou. Aí vão falar assim, eu lembro de uma canção bem antiga, que cantava lá, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Evaporou, porque eles foram tão fervorosos e Jesus levou. Um dia não vão mais, um dia a terra não vai mais ouvir a nossa oração, porque ferveu tanto, chegou numa medida tão grande, Jesus tomou para si. E como ele tomou? De tanto ferver. Isso é o fervor da vida de oração. Fica no fogo, irmão. Você está frio, fica aí, fica no fogo. Está morno, fica também. Esquentou um pouquinho, continua. Quando ferver, não sai. Fica. Não sai desse lugar. Que o Espírito Santo te tome com essa verdade de um jeito. Eu estou aqui dentro no meu espírito, junto ao Espírito Santo, pedindo, Espírito Santo, toma. Cada um está ouvindo isso com essa verdade, toma de alguma forma sobrenatural. Me ajuda, Deus, dá o crescimento nessa semente que está sendo jogada, a começar em mim. Então você entendeu onde que é o fervor de uma vida de oração? Não se espante meramente com as belas orações, altas, eloquentes. Se espante com alguém que persevera. Quando você vê alguém perseverando, talvez como Ana, lembra que nós falamos na reunião ministerial, Ana, talvez essa pessoa é aquela pessoa que está ali, você nem escuta nada, você vê um chiadinho, mas você vê ela todo dia, você fala, cara, já são 10 anos que eu vejo essa pessoa orando, já são 10 anos que eu vejo ela no fogo, ela nem faz tanto barulho, mas ela está ali. Então, entenda bem, para deixar muito claro, eu gosto de vez em quando de dar um brado, cara, eu gosto demais de dar um brado. Jesus não é surdo, mas o diabo é, e eu quero atormentar o ouvido dele, quando eu grito da grandeza do meu Deus. Eu sei, pastor, não precisa, eu gosto, gente, é bom. Então, se tiver que gritar, grite. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Então, se tiver que gritar, grita, por favor. Se tiver que chorar, chora. Mas acima de tudo, persevere, fique, tá bom? Romanos 12:12 não precisa abrir. Romanos 12:12, aí Paulo entendeu muito isso. Romanos 12:12 fala assim, ó: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quando ele fala, isso que é uma palavra maravilhosa, eu estou com muita vontade de pregar isso aqui, em outubro, quem sabe, Deus sabe quando. Quando ele fala da esperança, ele fala do quê? Se alegre.
concernente à esperança, e principalmente, muitas vezes na Bíblia, a maioria das vezes, quando se fala de esperança, vai se arremeter à esperança celestial, gente, não meramente a esperança nessa vida, não. Sobre a esperança, se alegre, seja alegre. Aí ele está falando, com questão à tribulação, tenha paciência, mas com questão à oração, persevere, persevera na oração, fica aí, não sai não. Efésios capítulo 6, versículo 18, Efésios 6, 18, nós vamos bater, 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 até você abrir. Efésios 6,18 diz assim, ó, no contexto, ele está falando sobre o tão falado armadura, né? Do versículo 10 até aqui, ele está falando sobre a armadura. Aí no versículo 18 ele fala assim, ó, orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Sei que outras versões não estão falando dessa forma que a King James está, por isso que eu separei essa versão. Com humilde insistência, não é uma arrogância, com humilde insistência. E aí até essa da humildade me fala uma coisa, orar, alguns conceitos precisam ser desfeitos. A gente pensa que orar é para quem é forte, pastor, aqueles são de oração, povo forte. Não, oração é para os fracos. Se é fraco, vamos orar. Se é forte, não precisa não, vai lá, vai embora. Oração não é coisa para gente forte, oração é para os fracos. A gente pensa que vida com Deus, às vezes tem as pessoas que estão do lado de fora, eles olham para dentro da igreja e falam assim, que esse crente, eles se acham. É que infelizmente tem um cristianismo que foi danificado pelo conceito humano, e as pessoas enxergam de uma forma equivocada. Quem está lá na igreja, eles se acham que são bons. Na verdade, cara, essas pessoas deveriam olhar para a igreja e falar assim, nossa, meu Deus, aquele bando de gente podre reunida dentro daquele lugar. Por quê? Porque nós que estamos aqui não somos bons. É porque nós reconhecemos as nossas misérias que nós estamos aqui. Então orar não é para quem é forte, orar é para quem é fraco. Quem é forte, vai lá. Orar é para quem é fraco. Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas, por isso que eu estou aqui orando. Orar não é para pessoas orgulhosas, quem muito ora vai se orgulha disso. Não, eu não tenho orgulho de muito orar, porque eu muito oro, porque eu muito reconheço a minha necessidade. Orgulhoso não é aquele que ora todo dia. Aquele que ora todo dia não quer demonstrar orgulho, ele quer demonstrar o quanto ele precisa. Orgulhoso é quem não ora. Orgulhoso não é quem ora todo dia. Orgulhoso é quem se recusa a orar, porque é um orgulho. Como assim? Quer saber? Eu sei fazer do meu jeito, por isso eu não vou orar. É isso que soa a falta de oração. Então orgulhoso não é aquele que ora todo dia, é aquele que não ora. Então não seja orgulhoso, vamos orar, comece a orar, humilde. E aí eu me lembro até de Mateus capítulo 5, versículo 3, não precisa abrir, é a primeira bem-aventurança que Jesus começa a ensinar no Sermão do Monte. Ele fala, bem-aventurado os pobres de espírito. Ele está falando do quê? Está falando de pessoas que reconhecem as suas fraquezas. Quando Jesus fala isso, está falando bem-aventurado. O primeiro das bem-aventuranças é aqueles que reconhecem as suas mazelas, as suas misérias, as suas fraquezas, porque esses herdarão o reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar para gente forte, é um lugar para gente que reconhecia que era pobre de espírito e tudo que tinha de bom era só em Jesus. Esse é o lugar para o reino dos céus. Esse é o lugar, essas são as pessoas que vão herdar o reino dos céus, com humilde insistência. Então não seja orgulhoso, ore, tá? Não seja orgulhoso, comece a se dedicar a uma vida de oração. Nem que você vai começar 5 minutos, 10, 15, 20, comece alguma coisa, por favor. Nem que no começo você ora deitado na sua cama e dorme, mas comece, vai dormir, vai orar, alguma coisa. Pastor, eu tenho que orar de pé, de ponta cabeça, plantado bananeira, de joelho, deitado, qual que tem que fazer? Tem que orar, filho.
Pastor, eu posso orar deitado na minha cama, debaixo das cobertas? Pode. Ô, pastor, mas se eu dormir, glória a Deus, melhor que você dormiu orando do que dormiu assistindo Netflix. Não complica, simplifica. Ah, pastor, eu vou ficar preguiçoso assim. Não vai não, fica no fogo. Uma hora você vai deixar de ser frio assim, vai começar a ficar morno, depois vai ficar quente, depois vai ferver. A gente já quer, lembra da semente? A gente já quer ver crescer, a gente já quer ver a água ferver, pois agora no fogo já quer ver fervendo. Não vai, está gelado, geladinho. Você está vendo que antes aqui, em Efésios, a partir do versículo 10, do capítulo 6, ele está falando sobre a armadura, e ele encerra falando da armadura no versículo 17, que ele fala, usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí depois ele fala assim, orai. Sabe o que a oração é? A oração é um instrumento que não está aqui. A oração é o meio ao qual nós temos a comunicação vital com o quartel-general. A oração é como se fosse o rádio, o qual nós temos acesso com o quartel. Então ele está falando, se reveste de tudo, e aí depois ele fala o quê? Orai, porque a oração é o meio de comunicação vital com o quartel-general do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos. Oração. Você está revestido, tem gente que acha, se engana. Outra coisa que eu enxergo aqui, tem gente que acha assim, vou vestir a armadura, armadura, acha que é Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, eu voltei, ninguém nem sabe disso. Acha que é aquela coisa, vou virar e vou transformar, vai vir a armadura, me revestir da armadura. Não vai acontecer isso. Tem gente que pega esse texto só do versículo 10 ao versículo 17 e fala assim, e agora Senhor, eu estou me revestindo do capacete, a espada, a couraça, e acha que fazendo isso vai se revestir. Mentira. Algumas versões, elas vão trazer o versículo 17, vão falar assim, falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí elas vão dizer assim, orando em todo o tempo. Sabe como eu me revisto da armadura? Orando em todo tempo. Você não se reveste da armadura assim, não vai, gente, não fantasia, não romancia. Sai da fantasia hollywoodiana do cristianismo, a armadura vai vindo dia para a noite. Não vai. Quando você está orando, você está se revestindo da armadura. Se você não está orando, saia da ilusão de que você está revestido. Não está. Orando. Então eu estou orando e eu estou sendo revestido em oração. E a oração vai me revestindo com toda a armadura de Deus. É através da oração, cara. Não sai do cristianismo de Hollywood, por favor. Não é igual ao Homem de Ferro. Vou atualizar, sai dos Cavaleiros dos Zodíacos para o Homem de Ferro. Não é igual ao Homem de Ferro, que você faz assim, e vai vir a mãozinha, vai conectar aqui, de repente, não. Persevere em oração. 1 Tessalonicenses, a gente está caminhando para o fim, só para te deixar com esperança que vai acabar agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, duas palavras Paulo fala, orai constantemente. 1 Tessalonicenses 5,17, orai constantemente. Isso aqui fala do que? Oração diária. Ore, todos os dias, faz a sua oração. Deixa eu aqui que tem umas coisinhas bem preciosas aqui. Orai constantemente. Algumas outras versões vão falar assim, nunca deixem de orar, ou vão falar, orem sempre, orai sem cessar, permaneçam sempre orando. É isso que ele está falando. Ora sem cessar, permaneça orando, não para de orar, fica orando, ora. Paulo está falando isso para os Tessalonicenses. Ore todos os dias, todos os dias. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu preciso frisar isso aqui. Eu preciso deixar isso para você entender. Pastor, passou o dia hoje, eu não orei. Não orei, tá vendo, eu sou uma desgraça, eu não presto. Não, filho, volta amanhã, começa a orar de novo. Não para com isso, por favor. As verdades que iluminam o nosso coração, ela não ilumina para nos reprimir, mas para nos encorajar. Então a verdade, quando eu enxergo que eu não sou um homem de oração, ela não é para me reprimir. Tá vendo, faz tudo errado. Não é para fazer isso, cara. É para te encorajar. Errei hoje, falhei hoje, tudo bem, falhei hoje, volta amanhã, pelo amor de Deus, liga o fogo de novo,
liga o fogo de novo, volta, mas vigia em oração, fica ali. Então ele está falando sobre orar sempre. Aí uma coisa que a gente precisa entender, quando a gente pega o versículo que antecede o 17, o que antecede o 17 é o 16, tá? E o que vem depois do 17, o versículo 18, então vamos ver isso num todo. Ele fala assim, conservai permanentemente a vossa alegria, alegrai-vos sempre. Aí ele fala, alegrai-vos sempre, orai constantemente, e aí depois ele fala, dai graças em toda circunstância, se alegre, seja sempre feliz, ore sempre, em tudo dei graças. Isso tudo está dentro de um pacote. E sabe uma coisa muito interessante que acontece? A oração incessante é o segredo da alegria contínua. Quer ser feliz todos os dias? Ore constantemente. Guarda isso no teu espírito. A oração incessante é o segredo da alegria contínua, o que também gera em nós uma percepção do propósito de Deus por trás de todas as circunstâncias, gerando gratidão em todas as coisas. Mas está ali no centro, oração. Quem quer ser feliz todo dia? Claro, gente. Quer se alegrar todo dia? Sim, ore todo dia. Porque a oração também vai te dar a percepção de que Deus está por trás de todas as coisas. E se Ele está por trás de todas as coisas, em tudo eu posso dar graças. Colossenses capítulo 4, versículo 2. E aí, vou te deixar mais um segredinho nesse caminhar nosso para o final aqui. Colossenses 4, 2. Já que a gente vai ficar um mês só orando, não vai ter pregação, Senhor, vou gastar agora. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perseverai na oração. Olha, sempre a perseverança, sempre a oração está associada à perseverança, gente. Perseverai na oração, mas aqui tem mais um segredinho. Vigiando com ações de graça. Ou seja, persevere na oração, vigiando com gratidão. A oração, ela tem, vamos dizer que mais uma fechadura da vida de oração, é orar com gratidão. Orar com gratidão. Mais um texto que eu vou deixar para você. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, Filipenses 4, 6, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. A versão transformadora fala assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Olha aí, mais uma fechadura, mais uma chave: orar com gratidão, porque tem gente que só ora pedindo o que quer que aconteça no futuro e deixa de agradecer por aquilo que Ele já fez, e aí se torna mais uma mendigação do que uma oração, fica mendigando. Você não é um mendigo, você é um filho, e como filho, você pode ter a gratidão. Olha, a sua oração, ela pode ser coberta das 3 dimensões de gratidão. Como? Orando e agradecendo pelo que Ele já fez. Na reunião ministerial, quando a gente foi falar desses dias de setembro, ter oração, uma das coisas que não sai do meu coração é: Deus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nessa casa. Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, porque eu sei que a gratidão é uma chave na oração. Então eu estou agradecendo pelo que Ele fez, mas eu também estou agradecendo porque Ele está fazendo agora, e também já estou agradecendo pelo que Ele vai fazer. A oração precisa ser revestida de gratidão, senão você só vai ser um pedinte. Deus me dá, oh Deus, por favor me dá. Você não é um pedinte, você é filho. Agradeça pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer, e ore perseverando. 1 Pedro capítulo 4, eu vou lá, vou acelerar aqui, eu não vou parar agora, porque senão vai ficar muito deslocado depois. 1 Pedro capítulo 4 diz assim, a partir do versículo 1: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos,
Você não vive mais para satisfazer os desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Olha que precioso. No passado, vocês já dependestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época vocês andavam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, nas farras, festas, orgias e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que vocês não se juntam mais a eles nas mesmas correrias desenfreada de licenciosidade, por isso vos caluniam. Olha o que está falando. Sabe aquela época que você vivia a vida louca, agora que você saiu daquilo, as pessoas olham para você e falam assim: ih, o que é isso, cara? O cara só curtia a zoeira, a bagunça, agora o cara está aí, virou crente. É isso aqui, é essa realidade aqui. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Guarda uma coisa, domingo que vem eu vou falar sobre isso. Todos nós vamos prestar conta de Deus da nossa vida, porque a vida que nós vivemos não é nossa. Versículo 6: por esse motivo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Versículo 7: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Se já estava próximo o fim de todas as coisas quando Pedro escreveu, e agora? Não está mais próximo ainda? Se Pedro já está falando isso nessa época, há milhares e milhares de anos atrás, você acha que agora está mais próximo ou não? Então isso aqui deve ser aplicado com maior zelo por nós, um zelo maior ainda. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, aí ele fala uma coisa aqui, ó: tende bom senso e vigiai em oração. Se acredita que estamos mais próximos, vigia em oração, zela em oração, vigia, fica ali, vigiando em oração. Sabe o que é vigiar? É permanecer, é ficar ali, um vigia, eu nunca fui. Eu lembro quando o Fábio trabalhou algumas vezes de vigia, aí eu lembro de ir com o Luciano, onde ele está trabalhando, tinha que ficar de vigia, ele tinha que ficar o tempo todo ali, cuidando daquele lugar, permanecendo ali, cuidando, zelando por algo. Se a pessoa fala para você: olha, você agora é vigilante desse púlpito, você precisa vigiar ele, o que você tem que fazer? Dar atenção para ele, zelar, para que nada venha trazer um dano. Ele está falando assim, essa mesma coisa: zelem pela vida de oração, perseverem, não saiam disso, vigiem. Se a igreja tiver tanta consciência de que Jesus está vindo, ela vai se posicionar em oração. Por isso, nós vamos viver um dia, e já está acontecendo, de movimentos de casas de orações. Isso já está acontecendo no Brasil, muitas casas de orações. Isso é profético, e isso sinaliza que Jesus está vindo. Esse movimento de casas de orações se levantando no Brasil, tem muitos se levantando no Brasil, isso é profético, está sinalizando, Jesus está voltando, a igreja está ouvindo e está vigiando em oração. No começo do ano, sabe o que eu falei para o Jacques? Jacques, a partir de julho, todos os dias nós vamos ter adoração e intercessão na igreja, porque se você não sabe ainda, o nosso objetivo um dia é que esse lugar seja também uma casa de oração, que não feche, que esteja funcionando, todo dia vai abrir. Por quê? Todo dia vai ter adoração e intercessão, porque é isso que nós devemos fazer, vigiar em oração. Eu falei: Jacques, nós vamos fazer oração todo dia. Eu tinha programado você, Dani, eu tinha programado várias pessoas. Eu falei assim: Jacques, é o seguinte, o Alisson vem na segunda, o Gui vem na terça, a Dani vem na quarta, a Thay vem na quinta, eu venho na sexta. Cada dia um ministro está lá, pelo menos uma hora, das 8 às 9, 8, 9 e meia. Cada dia um ministro está lá, levantando incenso de adoração e intercessão. Cada dia vai estar lá, junto com o Alisson. Olha, essa é segunda-feira está o Alisson ministrando adoração, e a Camila está lá junto com ele. Isso aqui eu já falei para os dois, a Camila está lá junto com ele, dirigente da intercessão, dirigente da oração. Nós íamos fazer isso, mas aconteceu tudo isso. Mas sabe por que talvez não aconteceu? Porque isso aqui não tinha sido falado ainda. E nós vamos passar mais um propósito de setembro. Nós vamos ir para a escola. Vamos lá todo dia. Isso aí, cara, vou falar um negócio para você. Provavelmente, se não ainda no final do ano, o ano que vem, nós vamos nos posicionar desse jeito, todo dia.
Quem quer vir na segunda vem, quem quer vir na terça vem, quem quer vir na quarta vem, mas todo dia um perfume vai estar subindo dessa casa. Por quê? Os dias estão próximos e nós vamos vigiar em oração. Isso sinaliza. Segura aí, gente. Eu não vou entrar nisso, mas quando a gente para ver a igreja de Atos, a igreja tão admirada de Atos, uma característica grande, escandalosa da igreja de Atos: oração. Eles perseveravam em oração. Nós queremos viver a igreja de Atos. A gente não cantou hoje? Que desce como fogo, vem como... Mas eles perseveravam em oração, e nós estamos perseverando? A gente quer os resultados sem passar pelo mesmo processo. A gente só quer o resultado. Já falei sobre isso, não vou entrar nisso de novo. Judas, capítulo único, versículo 20, abre aí. Judas, capítulo único, versículo 20. Diz assim: vós, porém, amados, o que antecede isso, ele está falando que nos últimos dias vão ter muitos zombadores, tá? Em Judas capítulo único, porque só tem um capítulo, ele está falando sobre os zombadores dos últimos dias. Gente, é uma grande evidência dos últimos dias, é a zombaria, é os falsos mestres, os escarnecedores, isso é a maior evidência. Ele está falando sobre isso. Aí no versículo 20, Judas escrevendo, ele fala assim: ó, vocês, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Sabe como nós edificamos a fé uns dos outros? Orando. Pastor, eu quero crescer, eu quero me fortalecer. Isso aqui não é propaganda. Uma vida de oração, ela não precisa de alguém que faça marketing para ela. Jesus não precisa de ninguém que faça marketing para ele. Mas se você quer ser edificado em Cristo, numa fé santíssima, numa fé pura, vamos nos unir para orar, gente. Nesse período de oração, nós edificamos uns aos outros. Nós estamos sendo edificados. As pessoas vão enfraquecer. Impossível. A oração nunca traz um dano, pelo contrário, ela sempre nos leva ao crescimento. Por fim, e aí você sabe, e eu não vou entrar nesse assunto, mas aí é um fundamento. Eu falei de porta, e agora um fundamento da oração, e eu encerro. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ou como nós lemos em Lucas 11, quando eles falam: Jesus nos ensina a orar, a primeira palavra é o fundamento. O que vem por primeiro não é o que fundamenta? O que vem por primeiro é o primeiro, é o que fundamenta. E a primeira coisa que Jesus ensina, ele não ensina venha o teu reino, ele não ensina santificado seja o teu nome, ele não ensina o pão de cada dia, ele não ensina livra-nos do mal, ele não ensina não nos deixe cair em tentação. A primeira coisa que ele ensina é: o meu Pai é o seu Pai. Por quê? Ele fala o quê? Vocês vão orar assim: Pai nosso. O fundamento para uma vida de oração é ter a consciência que eu não estou orando meramente a um Deus, eu estou orando ao meu Pai. Eu sou filho, eu não oro como religioso, eu oro como filho. Pensa Jesus, pensa se você estivesse lá no lugar dos discípulos, Jesus falasse assim para você: o meu Pai é o seu Pai. Eu ia desmaiar. É que isso não nos toca com tanta profundidade, porque virou normal. Mas é isso que Jesus está falando: o meu Pai é o seu Pai, e você vai orar ao seu papai. Vamos ficar em pé. Pastor, esgotou o assunto? Nunca. Sobre oração? Nunca. Então aqui no final vai ter a semente da cebolinha, na qual você vai pegar e fazer a campanha da cebolinha. Estou brincando. Tá? A campanha da cebolinha. Vamos orar, agradecer a Deus. Vamos falar com Ele. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. Isso é só uma parcela.
Você pode orar com seu pai? Fala com ele aí, então. Outra coisa sobre oração, é você e seu pai. O religioso, ele espera alguém orar, o filho não, o filho ele vai lá, eu estou aqui, pai, é para orar, eu vou orar, você é meu pai. E é nesse entendimento, Senhor, é com essa consciência que nós estamos aqui, é com essa consciência que nós oramos, agradecendo a Ti, é com essa consciência de que Tu és o nosso Pai. Por favor, nós rogamos, Espírito Santo, vivifica isso em nós, grava em nossos corações essa palavra, nos ajuda, Espírito Santo, a perseverar dia após dia. A oração não é um sacrifício, desfaz todo o conceito errado sobre oração que está na nossa mente. Orar todos os dias não é um sacrifício, o sacrifício foi feito por Jesus, agora é um deleite para mim. Desfaz os nossos conceitos equivocados, Senhor. Tira esse conceito de nós sobre que algumas pessoas têm ministério da oração. Não tem. Todos nós somos chamados para uma vida de oração. Todos nós somos chamados para perseverar em oração. Senhor, quebra nesses dias esse casulo que eu dei de exemplo, aquilo tudo que nós precisamos já está dentro de nós, que haja um tempo de quebrantamento sobre nossas vidas, e que nós venhamos, Senhor, fluir na plenitude daquilo que o Senhor depositou dentro de nós. Há uma fé em nós, que nós não conseguimos mensurar, que venha à tona essa fé, que haja um despertamento espiritual acontecendo em nossas vidas, nos leva onde nós não pisamos, nos tira da mentira, Senhor, nos leva na verdade. Nos perdoa por todas as vezes que nós mentimos naquilo que nós cantamos, por todas as vezes que nós mentimos naquilo que nós falamos. Nós queremos a verdade, então somente a verdade, e o Senhor nos enviou o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Então nos guia, Espírito Santo, nos guia. Gera um clamor em nosso coração, gera uma causa, um propósito. Não há nada impossível para aqueles que oram perseverantes. Não há nada impossível. Não há nada impossível, Senhor. A Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. E aqueles que creem, sabe onde você encontra? Nós encontramos aqueles que creem em um lugar. Tem um lugar que nós encontramos aqueles que creem. Eles estão aos pés de Jesus, dia e noite, noite e dia. Os pés de Jesus é o lugar daqueles que creem. É o lugar daqueles que creem. Por isso nada é impossível para aqueles que creem. Nós cremos, Senhor, e veremos a Tua glória. Nós cremos e vamos ver o rio fluindo. Nós vamos ver, Senhor. Eu creio. Te glorificamos, Senhor, por essa palavra, pelo Teu Espírito. Encerramos essa oração conforme nós iniciamos. Acende a chama no coração daquele que se esfriou. Acende a chama em nossos corações. Eu vou orar isso todos os dias. Acende a chama e nós vamos ver uma geração incendiada pelo Espírito Santo, porque a morte só reina onde os profetas se calam, mas o Senhor está levantando uma voz profética fundamentada na palavra, que ora dia e noite, noite e dia, dizendo: tenha vida, vale de ossos secos. Nós vamos ver. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Glória ao Teu nome. Amém.